Abra no Evangelho de João, capítulo 4. Página 1146. A mulher de Samaria. Vamos ler. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, abra um parente, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, fecha o parente, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sícar, junto das herdades de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado de caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Abra um parênteses. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Fecha o parênteses. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecera o dom de Deus, e quem é o que te diz: dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas qualquer que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venhas aqui tirá-la. Amém? Até aqui por enquanto. Então nós vemos aqui, se não é prestar bem atenção, Jesus, ele saiu de um lugar para ir em outro lugar, distante. Jesus, ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo. Vamos dizer assim, 100%. Então Jesus, ele sai de um lugar e vai a propósito, por Deus, e num lugar encontrar uma pessoa sedente do Evangelho, da salvação. Então Jesus, ele não mediu distância, esforços. E isso também aconteceu conosco também. Note bem, Jesus desceu dos céus. Jesus, ele desceu dos céus e veio a este mundo, tomou a forma de homem, da humanidade, a natureza humana, para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas. Um dia alguém saiu do seu lugar e chegou até nós para pregar o Evangelho. Um dia alguém preocupou com a minha situação e veio e pregou o Evangelho para mim. Assim é cada um dos irmãos. Se for prestar bem atenção, reconhecer que alguém preocupou com a sua vida. Então Jesus, ele
vendo, ele é Deus, sempre foi Deus, ele esvaziou da glória dele que ele tinha nos céus, por amor à humanidade. Vocês notem bem, Jesus chega no lugar, encontra com aquela mulher, ou a mulher encontra com ele. Foi a hora melhor que aquela mulher teve, a hora que ela encontrou com Jesus. Ela tirando água, vinha por aquele costume que ela tinha. E Jesus veio e pediu água para ela. Jesus, Deus, ele já sabia a resposta dela, que ela ia responder, que ele ia oferecer água viva. E nós um dia bebemos dessa água viva. Aqui deve ter alguém também que ainda não bebeu dessa água viva, que é a palavra de Deus. Saiba, irmãos, quando alguém vem nos pregar o Evangelho, vem nos ensinar, porque ele está preocupado com a vida das pessoas. Eu comecei a pensar bem, Deus me tirou da de Bauru, trouxe eu de lá para cá. Jamais eu esperava que ia conhecer pessoas que eu não conhecia e nem os irmãos conheciam. Deus me trouxe para pregar o Evangelho. Eu preocupo com cada um dos irmãos, uns mais, que precisam mais, e está preocupado, ensinando e exortando, para não desviar do caminho de Deus, de uma decisão que tomou de um dia seguir a Cristo, de ensinar, começando desde o beabá, a palavra de Deus. Alguém disse para mim um dia na casa, falou que privilégio nós de ter o pastor que vem na casa visitar. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso, vir na casa visitar e fazer estudo bíblico e pregar o Evangelho para os cristãos, pregar doutrina, ensinar a santificação. É um prazer de levar a palavra de Deus. Nós não devemos medir esforço, distância, frio, cansaço. Para servir a Deus, o cansaço não deve atrapalhar servir a Deus. Porque o cansaço, ele pode só atrapalhar para servir a Deus e para outras coisas não atrapalha. Então nós vemos aqui que quando Jesus, aqui no versículo 1, quando ele entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. É a mesma coisa que dizer assim: a igreja batizou mais um membro, uma pessoa. Não foi a igreja que batizou. Aqui no caso, Jesus batizava, mas ele mesmo não. Ele não colocava a mão. A igreja não coloca a mão. Se fosse todos, tinha que pegar aquela pessoa que pediu o batismo e levar todos junto, segurando nele e entrar numa piscina, um tanque grande, para batizar. Não é. A igreja que batiza, ela usa o pastor. É em nome da igreja. Então, no caso aqui, então, ele ao Jesus escutar essa informação, ele demonstra a sua humanidade, embora ele era Deus, ele nunca cessou de ser Deus. Jesus nunca cessou de ser Deus, só que ele não usou o poder que ele tinha, todo o poder que ele tinha aqui na terra.
Ele usou bastante o poder dele. Ele ressuscitou mortos, deu vista a cegos, etc, etc. Mas na hora para ele descer da cruz, ele não usou o poder dele. Ele tinha poder, ele era Deus. Mas não. Mas mesmo assim, ele foi guiado totalmente pelo Espírito Santo. E nós devemos também deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Nós não devemos deixar ser guiado por nós mesmos. Às vezes nós deixamos ser guiado. Então fala que o seu batismo era igual ao de João, o batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento. É muito errado batizar alguém que ainda não arrependeu dos seus pecados. Às vezes a pessoa professa que vai seguir a Jesus, e a igreja batiza, depois ele não quer seguir a Jesus. Ele deve seguir a Jesus. Então Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Por quê? Vimos aqui que ele obedeceu o Espírito Santo. E nós também devemos obedecer o Espírito Santo quando está falando na nossa mente, vai em tal lugar, vai à igreja, prega agora, prega para aquela pessoa, ora. E ele era necessário passar por Samaria. Ele era necessário passar. Porque os judeus contavam a volta. Porque eles não se davam com os samaritanos. Porque o samaritano tinha se rebelado contra Deus. Então eles eram inimigos. Então era necessário passar por lá. Também essa direção que Jesus tomou foi orientada pelo Espírito Santo. E os judeus que iam da Judéia a caminho da Galileia não passavam dentro da Samaria, passavam ao redor. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sícar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Então ele fala aqui que estava ali na fonte de Jacó. Imagina só, quantos anos faz que já tinha esse poço? Fonte. Então Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Então aqui declara também que Jesus, ele era humano, 100% Deus e 100% humano, porque ele sentiu canseira, mas ele era Deus, e o unigênito Filho de Deus, e era isto quase a hora sexta, quer dizer, meio-dia, 12 horas, mais ou menos, e veio esta mulher de Samaria tirar água. Aqui mostra o maior momento que essa mulher teve na vida. E nós, quando nós um dia encontramos com Jesus, o melhor momento da nossa vida foi aquele, quando nós encontramos com Jesus. Quando alguém preocupou com nós, que pregou ele, e nós aceitamos. É o melhor momento agora que nós tomamos, que estamos aqui, reunidos em nome de Jesus. Nós não estamos reunidos em nome de ninguém. Se nós, quando estamos fora daqui, é bom, mas este momento é sagrado, deve ser
nossa vida consagrada para servir a Deus. Com o mesmo pensamento, cada um de nós deve ter o mesmo intuito: servir a Deus com amor. Deus quer os cristãos do lado dele. Aí disse-lhe Jesus: dai-me de beber, dai-me de beber. Isso para a mulher deve ter levado um susto muito grande. Ela viu que Jesus era judeu, e a maioria dos judeus não conversava com samaritano, e muito menos pedir favor, porque Jesus pediu algo para ela: me dá água. Ela estranhou. Então eles disseram: você vai pedir favor para um inimigo? Não. Às vezes nem fala com o inimigo. Ela aqui fala no 8: porque os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Tem alguém que pensa assim, que João ficou, porque João ele omitia muitas vezes ele, porque para ele contar esse relato. Tem alguém que pensa assim, que os discípulos foram, mas João ficou. Eu penso diferente, talvez, não sei. Penso assim, que João não ficou, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu. Mas respeita aquele que pensa, que fala que João ficou, que está oculto, porque ele contou, mesma coisa que ele estava vendo a conversa. Mas não, o Espírito Santo, ele, inspirado, ele sopra, ele falou, porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, porque aqui ele está contando todos os detalhes da conversa, do assunto. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Olha, irmãos, dois corações isolados se encontram agora aqui. O dela, da mulher, isolado da santidade. Estava longe da santidade, porque ela era pecadora. E Jesus, o coração de Jesus, isolado do pecado, dos pecadores, porque ele não era pecador. Então encontrou dois corações, um pecaminoso, isolado da santidade, e outro isolado do pecado. A mulher encontrando com o próprio Salvador da vida dela, como nós também encontramos com o nosso Salvador. Alguém preocupou com a minha família. Olha que interessante, irmãos. E os irmãos também. Todo tem algo para contar. Foi com um e outro, cada um da nossa família. Arrabal. E também o Senhor Jesus entrou em toda a minha família depois. Minha filha, meu neto, o meu filho. Inclusive, fico muito feliz que o meu filho é pregador. Meu genro, minha nora. Tem esperança nos netos também. Quando o meu filho começou a namorar, ela não conhecia o Evangelho. Eu fiquei preocupado, mas ele sabia também que ele era membro da igreja.
Ele convidou ela, vamos na igreja. Vamos na igreja. Ela chegou com a amiga dela, até na porta, você não teve coragem de entrar. Quando eu saí, me falou, pai, para minha mulher, aquela que está no carro de trás, não é aquela que está no volante, é aquela outra. Bom, a gente orando. Na próxima ela veio. Veio e veio mesmo. Veio, graças a Deus, veio dali até hoje. É o braço direito dele. Amém, por isso que Deus abençoa eles. Então nós vemos aqui que Jesus, ele estava separado dos pecadores. E nós também, irmão, devemos ser separados dos pecadores em certos assuntos. Nós dependemos deles, temos que trabalhar junto. Precisamos ganhar o pão. Eu não trabalho mais junto, mas trabalhei bastante junto, graças a Deus. Não me contaminei com eles. Mas precisamos estar separados. E o dela, pelo pecado, porque ela estava separada também da sociedade. Porque ele fala que ela teve 5 maridos. Ela fala, vê aqui onde ela fala aqui, ó. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então Jesus falou, você disse com verdade, isso que você tem não é seu. Então ela teve 5 e esses 5 tinham morrido. Então o outro estava vivo. Se Jesus falou que não era marido dela, não precisa nem questionar. Não era. Então aqui, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então ela ficou muito admirada, porque ele se dirigiu a ela com muito mais, com a conversa, e pedindo para ela água de beber. Fala, por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe para ela no versículo 10. Olha, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Olha, Jesus foi bem claro para ela. Jesus, ele é esse dom, e unicamente ele proporcionou a salvação. Ele é o dom de Deus que veio a este mundo. Olha, ela estava tão perto da vida eterna e ao mesmo tempo estava longe. Às vezes as pessoas parecem estar perto para aceitar Jesus, está perto para fazer uma decisão, e ao mesmo tempo está longe. Está longe. Porque às vezes se ele morrer, ele partir desta vida sem Jesus, aí ele está longe para sempre, eternamente. Então Jesus pede água para satisfazer. Qual sede que Jesus está pedindo água para satisfazer? Qual é a sede? A sede física. A sede física. E em troca, para a mulher, ele dava água viva, que se refere à salvação. Não é como uma barganha. Ele pediu, me dar água para mexer com aquela mulher. Me dá água. Aí ele daria para ela a salvação.
E essa água viva que ele daria para ela satisfaria para sempre a sua sede espiritual. Que quem encontrou com Jesus nunca mais tem sede espiritual. Só que ele deve ter sede para as coisas espirituais. Ele deve ter sede para as coisas espirituais, mais do que as coisas espirituais. Senão, tem coisa errada nisso. Precisa fazer um exame bem profundo. O que eu estou mais almejando fazer? O que eu estou fazendo nessa vida? Eu tenho Jesus. Aonde é que é o meu lugar? O lugar é reunido os irmãos junto para cantar, louvar a Deus, aprender mais. O 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. É mesmo quando ele falava assim: olha, como que eu vou salvar? Que alguém que pensa, como que eu vou salvar? Eu sou pecador. Como que alguém pode dizer que está salvo nesta vida? Então ela tinha razão, porque o poço era fundo mesmo. Mas ele se referia a um poço espiritual. Onde, pois, tem água viva? Ela perguntou. E a água viva estava onde? Na palavra dele. Ela falou: és tu, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos, e o seu gado. Sua ênfase sempre era em Jacó, como era a maioria dos samaritanos. Jesus teria que separar eles disso, mas sem denegrir Jacó. Jesus procura hoje nos separar do ídolo, sem denegrir a pessoa. Às vezes tem algum ídolo, ele quer nos separar do mundo, mas sem denegrir o mundo, que não machuque nós, não machuque os outros, tirar nós do mundo das trevas. Tudo é por amor, né? Precisamos sempre fazer uma separação, sempre procurar santificar as nossas vidas, todos os dias. Jesus respondeu e disse-lhe para ela: qualquer que beber, ele falou, desta água tornará a ter sede. Mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então Jesus, quem beber desta água do poço que você está falando, tornará a ter sede. Quem, confiar no batismo desta água, vai ficar com sede da salvação, porque essa água não salva. Então ele apresentou aqui uma das declarações mais simples, comuns e com o mesmo tempo profundas, que jamais se pronunciariam. As coisas do mundo nunca podem satisfazer o coração do homem, nunca. E a vida da humanidade, não importa o quanto que ele adquire, quantos bens materiais, quantas riquezas que tiver, não importa, ela não preenche o vazio que tem na alma. Porque muitas pessoas
que bem está bem e suicida. No passado, não vou falar o nome, aqui aconteceu, perto de nós, isso bem antes de eu ir para Bauru, né? Uma pessoa bem, essa cidade, uma pessoa bem preparada, formada, estudada, formada. Você parecia que estava ainda político ainda, fazia parte, né? Olha, você não tinha como, família boa, tinha tudo. Sabe o que fez? De uma hora para outra, muitos aqui sabem, pegou o revólver e foi no sítio. Sabe o que ele fez? Tirou a vida. Família, pessoal da cidade, tudo preocupado, procurando onde está. Encostou, achou. Só Deus sabe o que aquele homem tinha. Que não mostrava que era. Para chegar a um ponto desse, tem que ter uma infelicidade grande. Porque os bens dessa vida, fama, sucesso, carro novo, carro zero, satisfaz um pouco a carne, mas e a alma? E ele falou, aquele que beber da água que eu lhe der. Jesus está oferecendo a água para quem não tem. Nunca mais terá sede. Aquele quer dizer exatamente o que ele diz. Cristo aceito dentro da vida da pessoa, do coração da humanidade. Cristo mata, satisfaz a sede espiritual. Nós cristãos, cada vez nós temos que dar um passo mais para frente, porque cada vez que passa, nós estamos ficando mais perto da morte. A morte chega, ou mais cedo ou mais tarde, ela vem. Precisa estar preparado e também precisa vigiar para não morrer debaixo de da vara de Deus. Tudo que o mundo ou a religião oferece pertence ao externo, fora. O mundo oferece e a religião. Mas o que Jesus dá, o que ele oferece, é lá dentro dos nossos corações, na parte interna de nós, do coração da pessoa. O que ele oferece para nós é lá dentro e reflete fora. Lá dentro do coração da alma. Irmãos, não devemos desanimar de Jesus, de Cristo. Nós não devemos parar de servir a Ele. Parar. 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha mais tirá-la. Olha a mulher, custou para ela entender. Ela ficou, então me dá desta água, que eu não preciso, tu vai ter mais sede na minha vida. Eu não venho mais aqui tirar água desse poço fundo, desse sacrifício. Dá-me dessa água. Ela pediu. Aí parece que ela já tinha um pouco de entendimento pelo que Jesus está dizendo. E ela percebe que a água que Jesus está falando aqui não é água literal, mas sim coisa distinta, outra água. Ela já sabe que a água que ele fala aqui pode tirar, não pode tirar do poço de Jacó, mas dos céus. Essa água desceu dos céus, que é o nosso Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido.
Para continuar falando em águas, irmãos, não vou continuar o assunto aqui. Vamos lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Então Jesus aqui é o mesmo que falou da água viva para aquela mulher, que satisfazia a sede dela. Aí fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, quer dizer, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem muitas pessoas sobrecarregadas de sofrimento, de pecados. Muitas pessoas no mundo. Será que aqui entre nós não tem pessoa nessa situação? Cansados. Mas não é cansado de trabalhar, irmãos. Não é cansado de colher laranja. Não é cansado de trabalhar em outro lugar, de trator, de pedreiro, de assim. Não é cansaço físico. Há uma cansada. Deprimidos. Então ele falou: e eu vos aliviarei. Este que é um descanso que Jesus oferece, se encontra somente nele pela fé. Uma fé que transforma, uma fé que leva a ele, que transforma a vida daquela pessoa. Transformando a vida daquela pessoa, transforma o ambiente também. No lugar que ela está, é transformado. Por causa do testemunho que a pessoa dá. As pessoas do mundo devem olhar para um cristão e respeitar ele como um cristão. Não, você é um cristão. Ou você é crente. O cristão não deve ser chacota de ninguém. Mas para isso tem que partir dele, por respeito. Não tratar a gente como trata o outro. Cristo faz isso, mas depende da santidade é nossa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo quer dizer a cruz. Tome sobre vós a minha cruz, quer dizer que o meu sofrimento, mas o sofrimento de Cristo é leve. O jugo. Esse jugo não leva ninguém para o inferno, pelo contrário, o jugo de Cristo, a morte de Cristo, tira a pessoa de lá. Ele fala: aprendei de mim. Aprenda com o sacrifício de Cristo. Um exemplo de Cristo, ele está dizendo. Como diz lá em Lucas 9, 23. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o coração da alma. É a única coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo pessoalmente disse de si mesmo. Sou manso e humilde de coração. É isso que Jesus disse dele. Ele diz também: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele fala: encontrarei descanso para a vossa alma. A alma só pode encontrar descanso em Cristo. Se não tiver Cristo, ele não está com a alma descansada, ele vai sofrer. Ele pode ser um religioso, pode ser um religioso bom ainda, mas a alma geme. O dia, eu falei para alguém esses dias, eu falei para uma pessoa esses dias,
Falei, você vai acreditar se você, uma pessoa que visita a igreja, falou, olha, você, o senhor, eu falei, o senhor, se o senhor tiver Cristo, amém. Mas se não tiver Cristo, depois da morte vai saber. Ah, mas será que lá vai lembrar? Vai. Porque o rico, contei aí depois, repetindo a história acontecida de rico e Lázaro. Ele a lembrou. Depois que está lá, não tem mais saída. A pessoa que rir, quer divertir, mas depois que ele fechar os olhos, aí ele vai a lembrar. Irmãos, nós precisamos arrepender cedo. Falando para cristão, que o dia que a gente arrepender pode ser tarde. Aí você vai querer servir a Deus, já não tem mais condições. Aí a pessoa vem arrastando para a igreja, com dificuldade. E quando a pessoa tem saúde? Vai fazer falta depois. Aí ele disse aqui, ó. A alma pode encontrar descanso somente nele, ele está falando. No 30. Porque meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. É Jesus que diz. Nenhum de cristão vai sentir. Se o cristão estiver na casa dele, eu vou na igreja, ele sentir que é um jugo pesado, que é um fardo pesado, ele pode examinar ele, que não tem o jugo de Cristo. É o outro jugo. Ele está fazendo obrigado. Ele tem que vir na igreja e servir a Deus, não como um jugo. Ele fala aqui, porque o meu jugo é suave. Senão vai dizer que Jesus está mentindo. Se eu, para me vir na igreja, eu vou sentir algo pesado, algo difícil, então vamos acreditar na palavra de Deus. Jesus, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não põe separação, não. Servir a Cristo é uma coisa. Nunca deve sentir que eu vou na igreja porque eu sou cobrado, não. Ir na igreja para servir a Ele. É Ele, não temos nada com ninguém. É gostoso os irmãos viver união, um amar o outro, e vai pegando mais amor. É assim. Viu como o Antônio apresentou aquela hora? Ama. Ele faz a chorar na hora de apresentar. Esse dia falaram para mim que nunca viu igual aqui de apresentar os visitantes. Achou admirado isso. Daqui naquele dia minha família, meu Marcos falou. E outros falaram também. Admirado a igreja, de apresentar o visitante, faz a fila. Aí ela falou assim, que saíram da fila, depois eles conversaram um com o outro assim, ó. Não era para ficar na fila. Então deixa passar todo mundo da fila, aí vão vir cumprimentando. Que na fila eles ficaram os três, né, separados. Aí disse que eles pensaram, né, erramos. Olha, foi cada um que saía, fica. Um fica. Eu esqueci de falar para eles, né? Aí depois entraram, gostaram bastante de nós aqui. Inclusive a Néia até isso que falou. Então ele disse aqui, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus requer de nós, irmãos, olha, o que ele requer de nós é muito pouco, é pequeno. Primeiro que tenha fé nele, que acredita nele. E na sua obra sacrificial da redenção, libertação da culpa da condenação. Então vamos ficar água viva. Água viva que Jesus disse para a mulher samaritana. E aqui ele disse, vinde a mim os que estão cansados. Então quem está cansado de viver nessa vida, agora se não está nem aí com as coisas de Deus, aí paciência. Só resta orar. Amém? Que Deus abençoe a todos.